Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós temos muito a te agradecer nesses 10 meses que nós estamos aqui, porque milagres estão acontecendo neste lugar. E sabemos, ó Deus, que o inimigo das nossas almas não fica feliz com isso, porque ele tem perdido o terreno na vida e no coração de muitas pessoas que estão se entregando mais, se rendendo mais à tua palavra, ao teu Espírito Santo. Eu quero te agradecer por tudo, pelas muitas vezes que as pessoas foram naquele sino ali e tocaram dizendo: o Senhor me abençoou, o Senhor derramou sobre mim a sua graça. Aquele sino tocou muitas e muitas vezes como um sinal do teu favor. E eu quero te agradecer e te louvar. Quero te agradecer por este lugar que tu nos deste, e pelas famílias que nós estamos alcançando aqui, e pelas pessoas que tu tens preparada para este lugar, para esse ministério. Senhor, eu acho que este ano nós vamos abrir a nossa primeira congregação já, que temos gente preparada, gente que está esperando só o sinal do céu para cumprir o propósito. Eu quero te pedir que tu me dês força, saúde, a mim e minha esposa, a todos os irmãos que estarão envolvidos nesse projeto para 2013, os grupos de afinidades, Senhor, a escola bíblica. Ó Deus, eu quero te pedir que haja um burburinho, Senhor, de alegria no nosso meio, porque a tua palavra diz: servir ao Senhor com alegria, e que a alegria de ver a igreja crescendo, e sabemos que a igreja é gente, Senhor, a igreja não é prédio, o prédio é consequência, Senhor. O nosso alvo são as famílias, são os lares, são vidas transformadas. Por isso, Senhor, eu quero dizer que muito aconteceu aqui este ano, e há no meu coração uma gratidão. Obrigado pelos irmãos que se envolveram, gente que trabalhou duro, Senhor, gente que meteu a mão na massa, gente que carregou terra, tijolo, pedra, gente que ficou até madrugada dentro aqui, Senhor, trabalhando para que esse local estivesse pronto. Obrigado pela vida desses irmãos. A recompensa vem de ti, Senhor. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, pelas ofertas generosas que tu moveste no coração de muitos. Senhor, nós temos muito a agradecer este ano, temos muito a glorificar o teu santo nome. Por isso, Senhor, eu quero pedir agora que ao término deste ano nós possamos terminá-lo, Senhor, com as contas em dias, tudo pago, prontos para conquistar aquilo que tu já conquistaste para nós. Traz ministérios, ó Deus, aquelas pessoas que chegaram aqui feridas, eu quero te pedir cura, Senhor, um coração, me ajuda, me dá sabedoria, me dá capacidade espiritual para ajudá-las. Eu sou apenas o irmão mais velho, eles são tuas ovelhas, ó Deus, são teus filhos. Por isso eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo os trate nesta unção e nessa graça, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Você que vai servir o Senhor com alegria, traga aqui. Eu quero entregar aqui uns diplomas
do batismo, alguns irmãos que não pegaram ainda. Joiciana está aí? Joiciana? Não. Leonardo? Também não. Paulo Ricardo Rosa da Silva. Alguém que batizou que não recebeu o diploma, eu quero entregar agora. Está aí alguém que tenha se batizado? Não? Ok. Deixa eu ver se eu estou seguindo aqui o roteiro que a minha esposa deixou. Ela pediu para orar pelos aniversariantes. Alguém fez aniversário essa semana que eu não tenha orado, agradecido a Deus? Eu quero agradecer. E eu acho que eu fiz tudo certinho. Eu sou um bom marido obediente. Que eu esqueço tudo, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus? Oremos. Pai, ajuda-me nesta hora a ministrar esta palavra, que ela não seja uma letra morta, mas espírito vivificante no coração dos teus filhos. Espírito Santo, é a tua presença, é a tua unção em nós que nos dá entendimento, alegria e prazer na tua palavra. Ó Deus, eu peço que essa unção se manifeste sobre nós. Enquanto eu prego, me dando sabedoria, e enquanto os irmãos ouvem, alcançando, Senhor, cada um, através da palavra, a resposta para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo de número 12. Todos comigo? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, em linguagem de hoje, quer brasileiro, quer americano, quer alemão, quer trabalhador, quer patrão. Versículo ainda 13: e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É Deus que coloca. É Ele que coloca. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Interessante isso aqui. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Você sabe que eu aprendi que quem é não precisa mostrar que é, porque ele é? Você sabia disso? Quem é não precisa mostrar que é. Simplesmente ele é. Ele é. E as pessoas reconhecem isso.
Uma pessoa, quando ela é boa em fazer alguma coisa, ela não precisa dizer, olha, eu sou muito bom nisso. Não precisa dizer. As pessoas vão olhando e vão dizendo, fulano, já viu fulano? Fulano toca bem, cara, o cara toca bem. Ele não precisa dizer, eu toco muito bem, sou muito bom. Porque as pessoas vão ver o fruto do seu trabalho. Então, não é o que eu vou pregar aqui, mas eu preguei uma mensagem alguns meses atrás, falando sobre honra. E eu disse que a pessoa que a Bíblia diz que uma pessoa não pode dar honra a si mesmo. O que é honra a si mesmo? É propaganda de si mesmo. Toda pessoa que faz propaganda de si mesmo, ela está cometendo um erro, porque ela está dando honra a ela mesma pela propaganda que faz dela mesma. A Bíblia diz que a honra só é válida quando ela é dada por alguém a você. Dá para entender isso? Diga amém. Então, se você olhar, nós vamos ver que no meio evangélico tem muita gente dando honra a si mesmo. Foi Jesus que disse isso, que a honra tem que vir de uma outra pessoa, e não dela mesma. A honra que você dá de você mesmo não tem valor. Você que dá testemunho de você mesmo, diz ele, não tem valor. O seu testemunho tem que ser dado por alguém. Alguém perguntou para ele assim, o testemunho não é válido porque você está testemunhando. Não, o Pai testemunha de mim. Amém? Só para você saber. Então, quem é, não precisa dizer que é, porque todos veem que é. Isso é um fato. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja o quê? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, se um deles é honrado. Por isso, quando você for convidado para um casamento, meu irmão, você tem que honrar a pessoa que te convidou. Você foi convidado para uma formatura, não vou no casamento, não, cuidado que ninguém vai no teu também, porque aquilo que o homem semeia, colhe. Então, a Bíblia está falando sobre isso. Ora, vós sois corpos de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus, eu aí vou parar só até aqui, porque aqui vem os dons, e eu não vou falar hoje sobre isto. Deus, meus irmãos, tem nos chamado não apenas para crer nele, mas participar da fé conjunta. Muitas pessoas dizem assim, pastor, eu posso servir a Deus e não preciso ir à igreja. Mentira, não tem como. Porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo de Cristo, e você tem que estar conectado ao corpo. O título dessa mensagem é justamente isso, conectado ao corpo. Eu posso servir a Deus sem precisar estar ligado a uma igreja. Mentira, porque o que faz a igreja ter força é justamente a junção dos seus membros. O que faz o corpo funcionar é porque antes da mão segurar esse microfone, o cérebro já deu uma ordem e existe uma musculatura, ossos e braços que faz você fazer esse movimento. Se existisse só a mão sozinha não faria absolutamente nada. Então a Bíblia começa dizendo assim, a igreja, nós somos corpo de Cristo. E o corpo não é um só, ele tem características diferentes. Embora o nosso relacionamento com Cristo seja pessoal, o seu relacionamento com Jesus é pessoal, a sua vida de oração é pessoal, ouça bem, ele só será completo se você faz parte da igreja. Tanto é que Jesus, no seu poder de síntese maravilhoso, ele resumiu a nossa relação espiritual da seguinte forma: amar ao Senhor sobre todas as coisas, diga glória a Deus, é a nossa ligação com Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resumiu, disse assim, olha, o segredo da vida espiritual está no relacionamento com Deus, que você tem pessoalmente, na sua vida devocional, lendo a palavra, orando, mas também na sua posição no corpo. Isso é importante porque tem muitas pessoas que
por que eu falo aqui de igreja de auditório, irmãos? O que é igreja de auditório? Não é necessariamente uma igreja que esteja num auditório. A igreja de auditório é aquelas pessoas que vêm, ouvem a mensagem, pagam ou devolvem para Deus o dízimo e ofertam, e vão embora, e ninguém tem nada a ver uns com os outros. Esse tipo de igreja é uma igreja deficiente, porque pela Bíblia, a igreja, para dar resultado, ela tem que ser corpo, ela tem que estar junto. Em meio a toda a dor, ontem que nós tivemos no funeral da Edna, eu como pastor, eu me senti feliz de ver a igreja em peso lá. Os irmãos estavam lá porque eram para cumprir uma obrigação, porque havia amor pela Edna, amor pelo Manuel, amor pela família. Então, porque o corpo, numa igreja de auditório, a pessoa morre, ninguém sabe quem morreu, ninguém sabe quem viveu, ninguém sabe quem casou, quem descasou, porque não há conexão ao corpo. E aí a igreja perde a sua força, porque a Bíblia diz: se dois concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será o quê? Ligado no céu. Então a força da igreja está nessa conexão do corpo. É isso que faz a igreja ser poderosa. E pode ver, é isso que o diabo mais luta, tentando impedir a igreja de ter comunhão. Há uma distorção hoje no significado de tornar-se membro de uma igreja. Eu tenho que falar sobre isso. É muito interessante, essa manhã, quando eu terminei o culto, depois da palavra que eu dei, uma irmã veio e disse assim: pastor, eu quero me reconciliar com a igreja, chorando. E ela disse: o que eu tenho que fazer? Eu disse: primeiro, irmão, nós vamos fazer uma oração, nós dois aqui, você pedindo perdão dos seus pecados, e dizendo que quer voltar à comunhão com a igreja. Amém? Amém. Segundo, no próximo domingo que você vier, que nós estivermos aí, eu vou dizer: irmãos, nossa irmã está voltando a ter comunhão conosco aqui. A igreja aceita? Amém. E a pessoa começar a se entrosar. Tornar-se membro significa muito mais do que adicionar um nome à ficha de membro. É você começar a se envolver em áreas, em setores importantes da igreja. Tornar-se membro significa muito mais do que ter um nome na lista ali. Ah, ele é membro aqui da igreja. Deve ser uma coisa muito fria, a pessoa olhar assim: ah, é membro da igreja, mas eu não ter nenhum tipo de ligação, dizer: olha, esse irmão é uma bênção, esse irmão a gente tal, esse irmão está ligado a fulano, vamos lá, ter aquele sentimento e aquela cobertura de amor e de fé. Segundo as Escrituras, ser membro da igreja é vital, porque se eu tirar essa mão desconectada do braço, ela vai apodrecer. Eu não conheço ninguém que esteve na igreja e que se afastou e que conseguiu muito tempo sobreviver na fé sozinho. Ou voltou para a igreja porque viu que a coisa ficou complicada, ou apagou na fé, a chama da fé apagou. Portanto, você pergunta: pastor, mas igreja é complicado. Porque é família, e família é complicado. Você já viu alguma família que não tem complicação? Você já viu alguma família que não tem a ovelha negra da família? Aquela pessoa que cria confusão com todo mundo? Você nunca viu? Toda família é assim, a igreja é família, a família de Deus. Mas é esse padrão que Jesus estabeleceu. Eu vou repetir o que eu falei aqui essa manhã. Olha só, Jesus estava lá reunido com os discípulos, com os irmãos, em um determinado lugar, numa determinada casa. Alguém chegou: Senhor, olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E achava o mensageiro que Jesus ia deixar tudo ali, e dizer: ah, minha mãe, então vou lá. Olha a resposta que Jesus dá: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai celestial. Apontando para os discípulos. Ele colocou a família da fé, a igreja, acima da própria família dele de sangue. Jesus, estou falando de Jesus, porque ele entendia que se a igreja tem força na sua comunhão,
as nossas famílias serão abençoadas em consequência disso. Saiba disso. Você pode fazer muito mais pela sua família, estando em reunião, em comunhão, orando com a igreja, do que você sozinho lá. Porque um profeta não tem honra na sua própria casa, mas quando você se une aqui para orar, o poder de Deus se move em favor daquelas pessoas e alcança aquelas pessoas. Então, segundo as Escrituras, ser membro da igreja é como um órgão vital, é participar do corpo vivo, é indispensável. A igreja não é prédio, irmãos. A igreja não é prédio. A igreja somos nós, é você, sou eu. Isso é que é igreja. A gente pode estar aqui hoje, amanhã pode estar em outro prédio. Porque se a igreja se o alvo da igreja for um prédio, ouça bem, nós estamos constituindo uma religião. E de religião o mundo está cheio. Porque o mundo precisa do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós e não dentro dos templos. Dá para entender isso? Diga amém. O reino de Deus é um estado de espírito dentro de nós. É o governo de Deus dentro de nós. É os princípios de Deus governando a nossa vida. E para fazer isso, nós podemos fazer isso nesse local, que é um galpão, podemos fazer numa catedral, mas podemos fazer na casa, podemos fazer até no meio da rua. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: a igreja não é um prédio, o prédio consolida a religião, o prédio consolida organizações humanas, mas o que consolida a igreja de Jesus é a comunhão e a vida do Espírito Santo que está dentro de nós e entre nós, uns participando com os outros, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Diga glória a Deus. Então, isso é importante. Embora tenham um CNPJ, a igreja, pela palavra de Deus, não é essa organização humana, mas essa comunhão. A igreja está perdendo. Você sabe que a igreja católica é uma das instituições, eu não sei se você sabe, o Vaticano é um Estado. Deixa eu explicar isso aqui para você. Muita gente não entende, né? Porque quando tem aquelas celebrações, está lá o bispo, o cardeal, ou o arcebispo, né? E não tem nenhum pastor lá. Que se eu fosse olhar do ponto de vista religioso, o nosso país é um país laico. Pela nossa Constituição, nós não estamos submetidos a religião nenhuma. Dá para entender isso? Diga amém. Um país laico. Ouça. Mas aí tem lá aquelas celebrações, está lá o arcebispo, está lá o cardeal. Por quê? Porque o Vaticano é um país, irmãos. E ele está ali na condição, representando o seu Estado, o Vaticano. Aquela praça de São Pedro, lá na Itália, aquilo é um país. Você não teve agora o julgamento do mordomo? Ele não foi julgado pela lei da Itália, ele foi julgado pelo Vaticano. O Vaticano é um país. Dá para você entender isso? Diga amém. A Arquidiocese do Rio de Janeiro é como se fosse uma embaixada, ou se fosse, quando não é embaixada, como é que dá o nome? Consulado. É como se fosse um consulado. Então, se a igreja se organiza, ela vira isso, que a igreja católica virou, uma organização, um país que é representado, e os cardeais são como se fossem embaixadores nos países, tanto é que o passaporte dos padres, os passaportes, eles têm 2 passaportes, eles têm um passaporte como nacional, nascido daquele país, e tem o passaporte do Vaticano, que é todo em latim. A língua oficial do Vaticano é o latim, os documentos são todos em latim. Quantos aqui não sabia disso? Levante a mão aqui, quantos sabem? Então, nós estamos tratando de uma igreja, estamos tratando de Estado, por isso que aparece lá o representante, ele é representante do Estado Vaticano. Agora, a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja de Jesus é a comunhão dos santos, diga glória a Deus. Então, diz aqui no capítulo 12, versículo 4, veja aqui comigo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Você pode ser diferente do seu irmão, mas o mesmo Espírito Santo que está nele, está em você. Eu gosto de fazer isso com marido e mulher, né?
Principalmente quando já brigaram em casa, tiveram aquele arranca-rabo, aí vem para a igreja, ou estão vivendo uma fase difícil, aí diz assim, olha para o teu marido e diz assim, você tem o Espírito Santo. Você tem coragem de falar isso? Hein? É aí, irmãos, que a gente começa. Eu estou dando esse exemplo, mas isso é uma verdade. As pessoas não acreditam no que está na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus. A Bíblia diz que nós somos habitação do Espírito Santo. E o problema é que você tem dúvidas a respeito disso, porque você está olhando o exterior da pessoa. Você não está acreditando na obra vicária que Deus fez na vida dela. Então, partindo daí, nós temos dificuldade até de nos conectarmos com outras pessoas, porque a gente acha que se aquela pessoa não for daquele jeito que a gente acha que deveria ser, ela não serve. Só que a Bíblia está dizendo assim, os dons são diversos. Diga isso, os dons são diversos. Diga, os dons são diversos. Ouvi de uma pessoa uma semana, pastor, o senhor é muito disciplinador. Eu disse, eu já fui, agora eu estou até amoroso demais. Por quê? Porque eu entendi que os dons são diversos. Se você, olha, o mundo seria horrível se fosse todo mundo igual a mim, eu não ia suportar. Eu não suportaria o mundo se o mundo fosse igual a mim. Você está entendendo o que você está falando? Porque eu me conheço tão bem os meus defeitos, assim, eu não ia aguentar. Tem gente que se exalta, não, se o mundo fosse igual a mim, seria maravilhoso. Eu digo o contrário, se todo mundo fosse igual a mim, o mundo já tinha acabado. Não precisava nem de profecia maia, porque eu sou ruim de dar em doido. Pastor, é assim, você não me conhece, e eu me conheço, mas mesmo assim, eu reconheço que o Espírito Santo vive em mim, porque, você sabe de uma coisa? De vez em quando eu me pego fazendo e falando coisas que eu digo assim, realmente só o Espírito Santo, porque eu não falaria uma coisa dessa, e nem teria essa ideia, e nem faria isso, porque naturalmente eu sou ruim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos purificou de todo pecado, diga glória a Deus, e nos fez residência do Espírito Santo, e me fez um dom estranho, tremendo. Tu quer ver um cara estranho na Bíblia? João Batista, tu já viu o cara doidão? Comia mel com gafanhoto, usava roupa com pele de camelo, e era brabo, tão brabo que a pregação dele era raça de víboras. Eu digo que meus irmãos, ele dizia raça de víboras. Engraçado que o pessoal saía da cidade e ia no deserto ouvi-lo. Sabe por quê? Porque ele tinha o dom. Ele tinha o dom. Você precisa saber qual é o seu dom, que o Espírito Santo quer te usar. Porque você, mesmo com todos esses defeitos, Deus te chamou para fazer de você parte deste corpo maravilhoso que é a igreja. Então, para que os órgãos cumpram os seus propósitos, para que tudo aconteça, é preciso que nós estejamos conectados. Por que nós criamos aqui na igreja os grupos de afinidade? Jovens, adolescentes, casais mais maduros, casais mais jovens, iluminadas, esperando em Deus, são grupos de afinidades que a gente tem aqui. Porque nós descobrimos isto, de que todos nós precisamos estar conectados. Você não vai estar conectado a tudo, porque esse dedo não está conectado ao pé, mas você tem que estar conectado a alguma parte do corpo, porque é preciso que nós caminhemos juntos. Você foi criado em Cristo para cumprir uma função, mas se não tiver agregado, conectado a uma igreja local, participando de alguma coisa que esta igreja tem, você não poderá cumprir a sua função como membro do corpo de Cristo. Você vai descobrir isso.
porque toda iniciativa que você tiver, o diabo vai ter mais força para neutralizar. Mas se você estiver fazendo isso com o corpo, irmãos, é um exército, é uma força tremenda que o inimigo não resiste, porque nessa união o poder de Deus se manifesta. Deus derrama do Espírito Santo. Eu sei disso porque eu passei este ano orando pela manhã, todos os dias pela manhã, de 7 às 8, e eu vi quantas batalhas nós vencemos aqui, eu com 2 ou 3 irmãs orando de manhã, gente que para a igreja, tem uma irmã, ela não vou falar aqui porque ela não está aqui, irmã Maria, nova na fé ela, todo dia ela vem a pé de Vista Alegre, chega aqui para orar e ora pela igreja, ora pelos líderes, você nem sabe, muitas vezes você nem sabe quem é ela é nova na fé, ela se batizou recentemente, sabe, insignificante, entre aspas, não ocupa cargo, não conhece a Bíblia, agora está começando a conhecer a Bíblia agora, não sabe muita coisa, mas vem orar, e você não sabe, muitas das vitórias que você teve, foi porque essa irmã estava aqui de joelho orando por você, cumprindo a função dela no corpo. Você acha que é grande coisa? Se você tentar fazer alguma coisa sem estar conectado ao corpo, você vai fracassar, porque o corpo é que dá vida a todos os membros, sabe? É onde circula o sangue, aonde circula a vida. O Espírito Santo circula pelo corpo e um vai ajudando e abençoando e orando e marchando e concluindo. Quando você está fora, você fica enfraquecido. Se um órgão de alguma forma for desligado do corpo, ele murcha e morre. Eu, como pastor, eu estou apavorado, porque eu estou vendo tanta gente afastada do corpo da igreja, que eu fico de, meu Deus, esse pessoal vai tudo sucumbir na fé, não vai conseguir. E a prova, eu já rodei um pouquinho, irmãos, tenho um pouco mais de 30 anos de ministério, e eu já vi o antes, o durante e depois, parece até o Caetano Veloso cantando, né? O antes, o durante e o depois. Eu já vi gente firme, alegre na fé, aí um dia lá, não, porque eu não concordo muito, porque eu sou, tá bom, então procure uma igreja que você concorda, mas não se desconecte do corpo. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Mas pessoas que disseram, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, orando, tal. Passado um tempo, essa pessoa está completamente dominada pelo pecado, ímpia, e fazendo tudo que os ímpios fazem. A sua mente foi dominada pelo pensamento do mundo, e ela, sem perceber, começou a fazer tudo que o mundo faz, porque, irmãos, estar no corpo significa que nós somos corrigidos, que nós somos trabalhados, treinados, tudo isso vai acontecendo na nossa vida. Então, um órgão é, de alguma forma, que for desligado, alguma parte do corpo que for desligada, não vai sobreviver, murcha e morre. Você não pode existir por si mesmo, saiba disso. O primeiro sintoma de declínio espiritual, quando uma pessoa começa com ausência, com se separar do culto, é a ausência aos cultos. A pessoa começa, puxa, tinha prazer de louvar a Deus e agora não tem mais prazer. Quando a pessoa começa a perder o prazer de adorar, começa a perder o prazer de estar reunido com os irmãos, é porque já entrou um bocado de morte no coração dela. É como o gangrena que vai, sabe, tomando o corpo, só que nesse caso vai tomando o interior da pessoa, a mente, o coração dela, e ela começa a ficar morta, insensível, porque o morto não tem sensibilidade. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Irmãos, como é que você vai amar o noivo e vai odiar a noiva? Como é que você vai gostar de Jesus e não vai gostar da noiva dele? Eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Você está dizendo assim para Jesus, Jesus, eu te aceito como Salvador, mas rejeito o corpo. Não tem como. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. É verdade isso? Diga glória a Deus.
Em Efésios capítulo 5, 25, diz que Ele deu a sua vida pela igreja. Então a igreja não é qualquer coisa que você vai ou não vou, eu frequento ou não frequento. É fundamental para a sua fé que você esteja conectado ao corpo. A igreja é a fortaleza de Deus neste mundo. Você quer saber qual é a embaixada do céu aqui na terra? É a igreja. Não é a igreja institucional, não é a igreja de Nova Vida, não é a igreja católica ou evangélica ou luterana, é a igreja, povo de Deus. É através do seu povo que Deus se manifesta. A voz de Deus aqui nesse mundo é ouvida através da igreja. Diga glória a Deus. É a igreja que usa das suas atribuições como embaixadores. Quantos sabem que a Bíblia te chama de embaixador? Quantos sabem que a Bíblia... Quantos aqui não sabem que a Bíblia te chama de embaixadores? Esse pastor não sabia disso. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Fica de pé aí. Fica de pé. Você que foi para a praia, está na lombeira aí, foi antes na praia, aquela praia horrível, horrivelmente gostosa, né? Está com a lombeira e tal, fica de frente para uma pessoa assim, sabe como é que como é que você trata um embaixador, cumprimenta um embaixador? Segure na mão e diga assim: senhor embaixador ou senhora embaixatriz, nós somos filhos de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Não fala mais nada que você vai falar bobagem, senta. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Olha só o que eu estou falando. Tem gente que não acredita, por isso não vive aquilo que deveria ser. Tem pessoas que não assumem isso, tem vergonha até de dizer que é crente, porque anda fazendo tanta coisa errada, porque se disser que é crente, todo mundo diz: tu é crente, tu faz isso, tu faz aquilo. Então a pessoa se omite, não sabe ela que Deus te constituiu neste mundo embaixador. As pessoas têm que olhar para dizer assim: olha, quando eu cheguei aqui nesse local, ninguém me conhecia. A primeira coisa que eu fiz, vou contar esse segredo para você. Quando você vê essa turma sentada na porta da casa de tarde, é a diretoria da área. Você entendeu? Diretoria da área. Que essa turma fica ali, sabe a vida de todo mundo. Sabe quem entra, quem sai, quem vai. É a diretoria. A gente usa uma linguagem, né? Tudo bem. O que eu fiz? Fui logo me apresentar. Olha, prazer, eu sou pastor aqui da nova igreja, nós estamos chegando para cá e tal. Olha, tal, isso. Já quero aproveitar e convidar e tal. Fui lá no baixinho, fiz amizade, fui aqui, fiz amizade, fui ali na esquina. Quando qualquer coisa agora na rua, estou aqui há 10 meses, irmãos. Todo mundo nessa rua onde eu passo sabe que eu sou pastor. Outro dia eu fui comprar, o senhor é o pastor lá da igreja, né? Sou sim. Ah, sim. Claro que as pessoas miram pelo fato de eu ser pastor. Mas ouça, diminuindo isso, botando dentro da sua realidade, como é bom alguém dizer assim: olha, não faz isso não, porque fulano é crente, vamos respeitar. Vão entender a sua postura como embaixador de Cristo. Mas se você faz tudo errado, faz tudo que todo mundo faz, entra na baderna, ninguém vai respeitar você, nem as pessoas e nem o diabo. Você vai orar, o diabo diz: tu pode orar à vontade, que a tua oração não respeito não. Mas quando ele sabe que você tem fé e crê de todo o coração, ele começa a ter receio que você abra a boca para orar. A igreja é tão importante, irmãos, que ela se tornou a família número 1. 1 Timóteo 3,15 fala que nós somos a família de Deus.
eu quero desafiar você a mudar em 2013. Eu quero desafiar você a fazer parte do corpo de Cristo. Não ficar apenas querendo ser um crente de auditório. Eu quero desafiar você a mudar e acreditar que Deus tem um plano para a sua vida. E que o envolvimento com a igreja é fundamental para você cumprir o plano de Deus que tem na sua vida. Você não pode não ser pastor, irmãos. Não é todo mundo vai ser pastor, não. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Houve um momento na minha vida que eu não quis mais nem ser mais pastor, porque eu disse, o negócio é muito bravo, o negócio é complicado, eu não tenho estrutura para isso. Quando eu senti o que era ser pastor, no princípio do pastorado, eu pensei 10 vezes em desistir disso. E eu sei que nem todos são chamados para isso. Mas há coisas que você faz que eu não consigo fazer. Há coisas que Deus te deu habilidades, que Deus te deu capacidades, que se você colocar esses talentos na mão de Deus, você vai ser aquele membro do corpo necessário, que vai ser importante. Ninguém vai vai precisar tocar trombeta a seu respeito, porque o que eu falei aqui, eu volto a dizer, quem é, não precisa dizer que é, todo mundo sabe que ele é, porque quando você começa a fazer, as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero desafiar uma mudança, é você se integrar, a não ser apenas um membro da igreja inscrito no hall de membros, mas ser alguém que você diz assim, eu vou cumprir o meu chamado, a minha parte nesse chamado eu vou cumprir, eu não vou ficar de fora, eu vou mudar isso. Coloca isso como um propósito em 2013, vamos dar as mãos, vamos marchar e alcançar aquilo que Deus tem reservado para todos nós. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu quero mudanças nessa área na minha vida em 2013. 2012 eu fiquei meio que parado, indiferente, mas eu quero cumprir a minha missão como membro do corpo de Cristo. Preciso de ajuda, de forças. Sinto às vezes esse sonho, esse desejo, mas ao mesmo tempo quando eu olho para mim eu acho que não sou capaz. Você sozinho não é capaz mesmo não. Mas no poder do Espírito Santo, tudo posso naquele que me fortalece. Se você precisa dessa oração, diz assim, Deus está falando comigo, eu vou esquecer as coisas. O apóstolo Paulo tinha uma prática que eu amo quando eu leio isso, assim, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu não posso mudar o passado, aconteceu, me arrependo, peço perdão, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou seguir em frente. Essa postura faz toda a diferença. Se você precisa dessa ajuda, diz assim, eu quero assumir a minha posição no corpo de Cristo, mesmo. Eu não quero ser um membro de auditório, eu quero ser um membro mesmo do corpo, muito mais do que frequentar o auditório de uma igreja. Estou fraco, mas preciso de ajuda e creio que Deus pode me ajudar. Vem aqui na frente, eu vou orar por você. E esse ato seu de humildade, de entrega, de despojamento, Deus vai entender como um gesto de humildade. E a Bíblia diz que os humildes Deus exalta, os soberbos Deus abate. Pastor, eu estou bem, estou entrosado no corpo, então ore para que você continue assim, para que você não fracasse. Vamos levantar as mãos aos céus, e você levanta a mão em direção a esses irmãos aqui, e toda a igreja diga assim: Senhor Jesus, nós estamos entendendo
que o importante é ser membro do corpo de Cristo, e como membro, cumprir o nosso papel, o nosso chamado, o nosso ministério. Diga que o dom afloresça na minha vida, aflore na minha vida. Diga: Espírito Santo, fala comigo, me mostra as minhas habilidades, que eu possa usá-las como instrumento em tuas mãos. Diga assim: perdoa, Senhor, muitas vezes eu tenho deixado para outros fazer, mas diga: Senhor, eu quero assumir a minha posição no corpo de forma consciente. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda, me renova. Diga: traz uma brisa suave sobre a minha vida, traz um renovo do Espírito Santo, aleluia. Traz, Senhor, uma alegria do céu sobre a minha vida. Diga: Senhor, reformula a minha visão. Diga: Deus, cura as minhas experiências ruins. Diga: Senhor, sara aquelas feridas de experiências ruins e renova a minha visão, Senhor. Diga: Senhor, não deixe eu entrar 2013 sem uma visão do céu para a minha vida, e eu possa trabalhar, Senhor, este sonho, aleluia. Diga: Espírito Santo de Deus, eu quero orar mais, eu quero ter um tempo maior contigo de intimidade. Diga: Senhor, quebra as cadeias da minha carne. Diga: minha natureza, Senhor, carnal, luta contra, Senhor, as coisas espirituais. Mas diga assim: hoje, em nome de Jesus, eu a declaro submetida ao Espírito Santo. E diga: Senhor, eu vou, Pai, na tua força, não na minha, Senhor. Diga: enche-me, Senhor, transborda-me, me dá visão, sonhos, batiza-me com o Espírito Santo, traz os teus dons sobre a minha vida, Senhor, traz os teus dons, manifesta os teus dons através de mim, faz da minha boca a tua boca, Senhor, faz dos meus olhos os teus olhos, faz das minhas mãos as tuas mãos, Senhor, para que eu possa realizar o teu propósito na terra, Senhor. Levante as mãos, diga: Senhor, eu te adoro, eu sou teu, tu és meu. Oh Senhor, derrama do teu amor, Senhor. Diga: transborda o teu amor em mim. Diga: Senhor, o meu amor é pequeno, o meu amor, Senhor, é limitado, mas o teu amor, Senhor, supera todas as coisas. Diga: glórias ao teu santo nome. Pai, me dá estratégia, me dá entendimento, Pai, nem que seja coisas simples. Eu não quero fazer coisas para ser notado, Senhor, eu quero fazer coisas que te agradem. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ouça, levante a cabeça e enxergue o que Deus tem para você. Não fique olhando só para o seu problema. Eu comecei lendo Jó, e nesse mesmo livro de Jó, diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoava. Eu não conheço ninguém que se envolva na obra de Deus, que participe da obra de Deus, que cumpra o seu propósito como membro do corpo, que Deus não abençoe. Todos que fazem isso, Deus abençoa, porque estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Diga: obrigado, Jesus. Vamos terminar cantando essa canção? Chamar o grupo de louvor aqui. Volte ao seu lugar. Quando eu vivo em amor, né? Quando eu ando em amor,
presença de Deus. A letra, isso. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas, e os 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão, ando em perfeição na presença do Pai. Quando eu amo meu irmão, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. Oh, aleluia! O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. Um amor do tipo de Deus, não é um amor humano, é de Deus, é o ágape que está fluindo em meu coração. É o caminho para a vitória. Presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas. 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão, ando em perfeição na presença do Pai. Quando eu amo meu irmão, Ele é. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração, é o caminho para a vitória. Estamos terminando, só uma palavra. Amanhã, culto às 22 horas. Eu estava ontem jantando com minha filha lá na Ilha do Governador, com a Vitória. Agora ela deita e rola, é a caçula.
ficou como filha única, né? Então, estou investindo nela, que eu disse assim, ó, tu vai cuidar de mim, ficar gargá aí, tu vai ter que segurar a peteca. E a gente estava jantando num restaurante australiano, né? Comendo aquela costela com aquele molho barbecue, né? Aquilo é ótimo, uma dieta excelente. Vendo a Baía de Guanabara assim, e foi muito gostoso. Por que eu estou falando isso? A comunhão gera toda a felicidade que você precisa. A danada da felicidade que as pessoas estão correndo atrás aí, feito loucos, está tão perto, está tão próximo. Eu fiquei pensando assim, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar e eu já tiver partido para a glória, eu tenho certeza que a minha filha não vai se esquecer desse dia, que nós dois fomos à praia, fofocamos pra caramba, notamos os barrigudos, sunga caindo, meu Deus, tomei um caixote, uns 5 caixotes, que ontem a onda estava violenta. Ela riu um bocado, depois foi lá, tomou também um caixote, eu ri um bocado dela. Saímos, fomos jantar. Eu e minha filha, a esposa estava trabalhando. Um trabalha e o outro janta. Porque não existe felicidade neste mundo 100%. Neste mundo existem momentos felizes. Porque Jesus já deu uma sentença. Ele disse: no mundo. Então aproveite e faça com essa pessoa ou com essas pessoas que você está caminhando os momentos mais felizes da sua vida. Às vezes não precisa de muito. Às vezes precisa de uma caminhada no calçadão, um papo. Vocês que são jovens, tocar uma viola juntos. Vocês que são mais idosos, uma conversa. Gente, aproveite o tempo para amar. Aproveite o tempo para ser feliz. Porque dor, ela vem sem você pedir. Ela chega sem você pedir. Então, ame, se deixe amar, desarme o seu coração, ame os seus filhos, ame os seus pais. Não queira que as pessoas sejam igual a você. Cada membro no corpo tem uma função. Você aprendeu hoje isso aqui. A pessoa não vai ser nunca igual a você. Você é o que é, com defeitos ou qualidades, mas você é o que é. Ninguém vai ser igual a você, você é único. Então aproveite as partes boas para ter comunhão, para viver bem, para amar, porque isso, no final das contas, é o que fica. O resto passa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça transbordar em você o Espírito Santo, que o amor de Deus e essas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.